Exercício 1, página 46, item D, prisma oblíquo de base retangular. Então agora, diferente dos prismas anteriores, que eram prismas retos, eu tenho um prisma oblíquo. O que diferencia um prisma reto de um prisma oblíquo? O prisma reto tem as suas arestas laterais perpendiculares à base. E o prisma oblíquo não. Ele tem a base, né? A base aqui, por exemplo, e a outra base não está de forma que as arestas laterais sejam perpendiculares a ela. A outra base está deslocada. Então, os vértices se ligarão a partir de segmentos de reta não perpendiculares às bases, mas inclinados, com uma inclinação diferente de 90 graus. Ok? Então, olha só. Eu tenho na base um retângulo, porque é um prisma de base retangular, né? E as arestas laterais oblíquas, né? ao plano desse retângulo. Ok? Ele disse que o ângulo formado pelas arestas laterais, entre as arestas laterais e as arestas da base, ou a aresta da base aqui, forma 60 graus. Tá? Ele disse que a aresta lateral desse prisma vale 12, mas essa aresta lateral, no caso do prisma reto, representa a altura, no caso do prisma oblíquo, não. Né? Então 12 é a aresta lateral e o retângulo tem arestas 5 e 10 decímetros. Tá? Então a primeira coisa que a gente fez foi calcular a área da base. Né? A base é um retângulo de lado 5 por 10. Área de retângulo base vezes altura, comprimento vezes largura, 5 vezes 10, 50 decímetros quadrados. Só que agora, para calcular o volume, eu preciso da altura. Para calcular a altura, eu desenhei esse triângulo aqui separado, né? O que é esse triângulo? A aresta lateral 12, a altura, que é a distância entre as duas bases, e esse pedaço da aresta da base, que eu não sei quanto mede, também não vou precisar dele. Por quê? Porque se eu sei que esse ângulo é um ângulo de 60 graus, a minha altura é o cateto oposto aos 60 graus. Né? Aqui eu tenho um triângulo retângulo. É o cateto oposto aos 60 graus. E o 12 é a hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa, eu posso usar a relação seno. Seno de 60 graus é igual ao cateto oposto H sobre hipotenusa 12. O seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2. Então, a raiz de 3 sobre 2 é igual a H sobre 12. Simplifico o 2 com o 12. 2 por 2 dá 1, 12 por 2 dá 6. Multiplico o cruzado, 1 vezes H é H. 3 vezes, raiz de 3 vezes 6 dá 6 raiz de 3. Essa é a altura do meu prisma. Tendo a área da base e a altura, eu calculo o volume multiplicando as duas. Área da base 50, altura 6 raiz de 3. 50 vezes 6 raiz de 3 dá 300 raiz de 3 decímetros cúbicos. Beleza?